E aí, pessoal, tudo bem? Vanessa Brasil, e vamos começar essa maquiagem com a base. Já preparei a pele, já hidratei e eu resolvi utilizar aqui esse pincel de pó para aplicar a base. E essa base, gente, ela ficou um pouquinho branca demais, mas é porque eu tomei uma bronzeada, então a gente continua e vai ajustando na pele mesmo. Depois de aplicar a base com esse pincel, eu vim com a esponjinha, apliquei um tomzinho um pouquinho mais escuro e deu tudo certo, consegui ajustar a base na minha pele. Depois de aplicada a base, vou utilizar aqui uma misturinha de blushes cremosos, esse daqui da Lacre 21. Misturei 2 tons, porque eu queria um tonzinho que não fosse nem tão rosado, mas nem tão avermelhado. E eu achei esses blushes super pigmentados, então já tirei o excesso. Sempre é importante fazer isso antes de aplicar blushes que são bem pigmentados assim no rosto. Tira o excesso, mistura fora do rosto e depois vem aplicando aos poucos, esfumando. Como a ideia aqui é fazer uma coelhinha, então eu queria um blush um pouquinho mais chinelada. Acabou que o pincel, ele deu umas soltadas de pelo, mas é a primeira vez que eu utilizei. Mas tudo bem, a gente continua, ajusta com a esponja, enfim, vai dando nossos pulos. Depois que eu apliquei essa parte do blush, eu vim com um corretivo, tô utilizando um corretivo líquido. E eu queria fazer com que meu rosto ficasse um pouco mais alongado. Então eu apliquei ali naquele formato, bem V no nariz e bem asa na parte de baixo dos olhos. E depois eu vim com um pincelzinho também da Miss Friend, ajustando, ou seja, esfumando. Gente, esse pincel, que ele é mais gordinho e bem cheio de cerdas, eu acho ótimo para aplicar corretivo debaixo dos olhos. E depois do total acabamento com a esponja. E com a mesma esponja já aproveito do outro lado da esponjinha, venho selando a pele. E, gente, essa pele ficou uma pele de porcelana belíssima, super alongada, um blushzão bem chinelado que a gente gosta. E mesmo aplicando ali o pó com a esponja, eu acho sempre importante vir polindo depois com um pincelzinho bem macio igual esse. Vou voltar, gente, no pincelzinho que eu tava utilizando pra base. Eu sempre vou utilizando o mesmo pincel quando eu quero uma maquiagem assim com a pele bem aveludada, mais suave. E aproveitar o mesmo pincel, né? Então eu tirei o excesso ali na mão mesmo e já venho com aquele pincel da base aplicando um pouco de contorno. E eu faço essa técnica que é o contorno na maxilar, que dá uma plástica praticamente na hora que a gente aplica. E a mesma coisa da questão do pincelzinho pra fazer o contorno do nariz. Gente, se vocês não querem gastar com vários pincéis, foca nos pincéis principais e vocês conseguem ir limpando e utilizando tudo durante uma mesma produção. Esses pincéis que eu estou utilizando não são da Miss Friend, que eu ganhei, é a primeira vez também experimentando. E eu vou aplicar com esse maiorzão, que até parece ser um pincel de sombra, só que é um pincel que eu amo para usar iluminador, deixa bem lustrado sem ficar muito marcado. Mas, como a gente vai fazer aqui uma coelhinha, uma maquiagem mais social, só que com um fundinho artístico que a gente ama, então eu venho, gente, com o dedo mesmo, aplicando o iluminador para deixar um pouquinho mais ressaltado em alguns pontos. Agora eu vou para a parte da sobrancelha. Eu tô gostando demais de pentear ela bem para cima com um gelzinho e depois vir preenchendo ela. Aqui eu preenchi ela com tipo aquelas canetas que faz os pelinhos, sabe? Essa daqui, gente, eu não sei nem o nome, nem a marca. Eu só sei que é um laranja do Xing Ling que deixa igualzinho ao tom do meu cabelo. E dá super certo, ele fica bem natural. Depois que eu aplico, até mesmo com a caneta, eu gosto ainda de vir voltando com um pincelzinho pra dar uma esfumadinha. E finalizo no gelzinho pra deixar bem natural, a gente fica lindo dessa forma. E falando em caneta delineadora de sobrancelha, eu peguei essa aqui que é da Natura, que tem um tom que não é muito bem a minha sobrancelha, mas eu queria testar pra fazer sardas. E, gente, olha, eu gostei, achei super prático. Assim, você tem que usar bem a pontinha e bem de levinho, e até usando o dedo como se fosse uma borracha para dar uns ajustes uma hora ou outra. Não pode usar ela com todas as pontilhadas, senão vai ficar parecendo fio, que é a função dessa caneta, mas não é o que a gente quer aqui. E ficou lindo, gente. É claro que fica mais artístico, não é uma ideia de uma, tipo assim, super natural, mas é a ideia que eu queria aqui.
E lembra os blushes da Miss Lari que eu mostrei, que eu usei lá no comecinho? Eu olhei pra eles e falei, meu amor, esse rosinha vai ficar lindo também no cut da sombra que eu quero. Eu queria fazer aquela sombra bem padrãozão de coelhinha mesmo, do Pinterest. Pois é, nunca me transformei numa coelhinha do Pinterest, eu falei, agora é a minha chance. E eu utilizei o blush, além de blush, também como sombra. Fiz então aqui o formato com um pincelzinho de recorte, o formato do cut, aproveitando, né, o próprio formato de recorte do pincel que facilitou, e depois eu vim esfumando. E pra dar um pouquinho mais de cor, gente, eu vim com esse tomzinho de rosa da paletinha, também da Lacre 21, e os pincéis que são menores para conseguir dar um pouquinho mais de profundidade bem nessa parte que a gente chama de cut, né, que é próximo do côncavo. E eu deixo bem pigmentado nessa parte que é mais profunda do olho e de leve, gente, eu vou esfumando bem de leve, até limpa o pincel, usa outro pincel, em volta, chegando próximo da sobrancelha. E para deixar um pouquinho mais forte ainda, utilizando só a pontinha do pincel e essa sombra mais quente, eu aplico um pouquinho mais de cor na parte da linha onde eu vou recortar depois com o cut. Então você vai ver que vai formar aí um degradê bem bonito, com o rosa do blush como base, um rosa mais quente para dar um pouquinho de profundidade e um pouquinho no marrom, só ali naquela parte mais profunda, pra aí sim eu vim com corretivo, tá, gente? Corretivo, aplico o corretivo com um pincel tipo esses de sobrancelha mesmo, e depois com a esponjinha pra fazer todo esse formato. Agora vamos pra parte do olho, e gente, acidentes acontecem, eu deixei cair, mas o que importa é que ela ficou inteira mesmo caindo, gente. A sombra nada se despedaçou. Eu fiquei tão feliz. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui esses tonzinhos que são tipo peroladinho dessa paleta da Lacre 21, que é todo metalizado, gente. Essas cores são bem lindas, bem vibrantes. Eu tô usando tonzinhos mais sutis aqui, mas tem tons ali que um metalizado, aquele verde, pelo amor de Deus, maravilhoso. E o que eu fiz? Eu apliquei primeiro um tonzinho mais clarinho em toda a extensão e depois um tonzinho bem perolado no cantinho, na sobrancelha. E eu falei, gente, vou usar no nariz também. E olha que iluminado lindo que a sombra fez na pele, gente. Eu fiquei apaixonada de usar essa sombra na pontinha do nariz para dar essa arrebitada e também na parte da maçã. Vim aqui com os cílios postiços, ajustei ele, colei tudo bonitinho nos olhos. E eu gostei porque ele ficou forte, mas nem tanto. Então ele tá marcante, mas nem tanto. Não, ele ficou bem marcante, mas era o que eu queria. E eu ainda aproveitei e coloquei mais um pedacinho só no cantinho de fora pra dar esse ar artístico na parte de baixo. De delineado, gente, eu basicamente fiz só um acabamento mesmo na colinha e esse puxadinho no canto interno, porque eu queria vir também com ou tinta líquida branca ou um delineador branco, fazendo esse detalhezinho no começo do puxadinho, que eu acho que fica muito olhinho mais bonitinho, cuti-cuti de coelhinho mesmo, sabe? Na parte dos lábios, eu vim contornando com um tom nude. Eu fiz primeiro o contorno na parte externa, mas você pode começar pelo arco do cupido, que é esse Vzinho, da forma que vocês acharem mais fácil. E eu vim, gente, preenchendo com o contorno e limpando na parte central, porque eu queria um degradê. Ou seja, meu próprio lábio já tem um pouquinho de micro, né? Que tem um tonzinho meio alaranjado. Eu até apliquei um pouquinho de um tonzinho nude pra vir com um gloss. Esse gloss, gente, perfeito da Lacre 21. Deixou um volume e um tom maravilhoso. E a gente é acidente de novo, né? Mas tudo bem, acontece com a vida. A maquiagem tá finalizada, mas a gente precisa do close final com os detalhes de coelhinha. E esse é o resultado final da maquiagem de coelhinho do Pinterest. Gente, eu me senti demais com os acessórios, com a luz, com o carão. Comenta o que vocês acharam, curte, se inscreve e não esquece de me marcar se vocês fizerem também.